Bom dia, pessoal. Hoje a gente está num webinar muito especial. A gente tem lá remoto em Joinville o Luciano Borges, que é diretor da ABI e gerente de TI da Embraco. Aqui do meu lado tem o Marcos, que é da 3D9 já, nosso parceiro de longa data. E eu, Christian Geronasso, que sou da parte de inovação aqui da Perissari. Obrigado pela participação, Luciano. É muito legal ter essa tua participação aqui hoje. Muito obrigado. É uma oportunidade legal de compartilhar um pouco de conhecimento e um pouco das ideias para a gente fazer um país e um mundo diferente. Show de bola. E a ABI está procurando isso realmente, né? Realmente, a gente está com foco nisso. Legal. Eu já falei um pouquinho de nós três aqui, e eu vou abrir o espaço agora para o Luciano falar da ABI, que é muito importante a gente se associar na ABI hoje para estar mais próximo dessa transformação digital no Brasil. Luciano, vou te dar a palavra aí, a hora que você precisar que eu passe os slides, está naquela hora que a gente tinha combinado. Tá bom, excelente. Obrigado. Gente, é um prazer estar falando aqui para vocês. Um dos pontos importantes por que um grupo de pessoas de grandes empresas, de pequenas e médias empresas, estão tentando se unir para montar uma associação que tenha uma relevância para um país como o nosso, que tem um tamanho gigantesco, oportunidades infinitas. Então, esse é o intuito da ABI. A gente tem, a gente falando aí especificamente de a quantidade de oportunidade de conhecimento, experiência, dinheiro, né? Porque assim a gente não pode achar que o nosso país é um país pobre. A gente tem problemas de pobrezas específicas, mas assim o nosso país não é um país pobre e é um país que tem muita oportunidade para explorar. Então, tem muito. Muito. Então, assim, como é que a gente acelera algumas coisas, como é que a gente dá foco e como é que a gente cria um pool de oportunidades aí para desenvolver isso. Então, a missão da BI, ela surgiu a união de três empresas, e aí nós estamos falando de Polo, estamos falando de Embraco e estamos falando do próprio Senai. Então, são três empresas com focos completamente diferentes que trabalham. Ao mesmo tempo, a gente trabalha em conjunto em projetos internos, mas ao mesmo tempo a gente também está olhando o mercado como uma oportunidade. E de novo, né? A gente está vendo que a transformação digital ela já não é mais nenhuma um sonho, ela tem que ser uma realidade imediata. Legal. Então, quando a gente está falando de conexão, a única coisa que a gente está querendo fazer é que as empresas se conectem para melhorar os seus sistemas e melhorar a sua produtividade e a sua efetividade dentro do mercado. Então, assim, próximo slide, por favor. Então, o que justificaria a internet industrial? A internet ela criou a grande oportunidade de empresas se reinventarem, de novas empresas surgirem, e a única certeza que a gente pode ter agora é que novas milhares de empresas surgirão nos próximos anos. E a movimentação financeira que isso vai gerar, a gente está falando e eu falo o seguinte, oportunidades em torno de 15 trilhões nos próximos 15 anos, mas eu iria mais longe. No mínimo 15 trilhões de oportunidades. Porque o mundo está mudando. Se a gente pegar na nossa casa e a gente olhar para o nosso mundo, e aí tem uma figura na internet que roda aí, que é um escritório, né? E antigamente você tinha uma agenda, uma fotos da tua família, tu tinha um computador, tu tinha um fax, tu tinha um aparelho de som, e você hoje consegue trazer isso para um equipamento smartphone que está na sua mão. Então, assim, a nossa vida mudou através dessa conectividade. Você imagina para as empresas o quão isso pode mudar. Se a gente for analisar ao longo desses últimos anos, a quantidade de conhecimento gerado e o conhecimento que está sendo compartilhado neste mundo é absurdo. Então, assim, aí vamos falar de medicina, falar algo que é crítico para todos nós, que a gente sempre tem algo, e a gente vai passar por isso, né? Tem uma coisa que eu tenho um grande amigo meu que ele sempre fala: você vai ficar doente um dia.
com uma doença pequena ou média ou grande, mas você um dia vai ficar doente. Você vai depender da medicina, você vai depender de remédios para alguma coisa, circunstancialmente para o resto da vida, isso não sabemos muito. Mas imagine a evolução da medicina e a quantidade de remédios que a gente tem, de soluções. Então, assim, ó, uma pessoa ela perde uma perna. Eu tive uma experiência na minha casa com meu pai. Meu pai perdeu uma perna. Naquela época, comprar uma perna mecânica, você precisava importar da Alemanha, você tinha que fazer 6 meses de adaptação. Hoje em dia, uma pessoa, se por um acidente, por um problema, ela perde uma perna, ela, em uma semana, ela já começa a fazer o tratamento e já sai caminhando com uma prótese. Então, assim, a tecnologia está deixando tudo muito exponencial, né, Luciano? A gente consegue ter mudanças em 6 meses que não tinham viabilidade há 20 anos. E o acesso hoje é diferente. Essa tecnologia que você fala, há 10 anos atrás, era só para grandes empresas ou para grandes corporações. Hoje, pessoas em casa conseguem desenvolver a sua própria prótese, às vezes. Isso aí, é exatamente isso. Mas agora imagina o seguinte, imagina, e o que mais me chocou nos últimos tempos, um dos choques que me provocou a tecnologia, assim, que eu tive que passar, há anos atrás, a minha mãe já é falecida, mas eu tive uma situação com a minha mãe, que ela fez uma operação na coluna, ela colocou uma prótese na coluna. Obviamente, se você for pensar há 10 anos atrás, a pessoa ficaria 6 meses imobilizada. Ela começou a fisioterapia 24 horas depois da cirurgia. Ou seja, ela já foi... imagina, ela fez a cirurgia isso há 2 anos atrás, ela fez a cirurgia num dia, 24 horas depois, ela já estava sendo instruída a começar a caminhar. Gente, uma operação na coluna. Então, o que a tecnologia nos permitiu, a evolução, para poder abrir um corpo, colocar uma prótese, analisar o comportamento dessa prótese e botar uma pessoa a caminhar 24 horas depois. Então, se a gente olhar nesse aspecto, a gente tem isso. Aí vamos levar isso para dentro da empresa. As decisões, né? Quantas decisões eram tomadas com atraso de dias, né? Por exemplo, uma indústria 30 anos atrás, ela demorava de 2 a 3 meses para conseguir saber se ela teria ou não condições de caixa para comprar uma nova empresa. Sim. Hoje, essa decisão pode ser tomada simplesmente com um reporte do seu RP. E a gente não precisa ir longe também, Luciano. A gente teve agora, tem uma tecnologia de apuração tal que a gente oferece chamada TDF. Há 1 ano, 2 anos atrás, as empresas fechavam alguns livros fiscais em 20 dias. Hoje, com essa tecnologia em memória, pode se fechar em 8 horas. E você pode decidir comprar uma empresa. Fechei meu balanço. Eu tenho dinheiro disponível no caixa, tenho uma empresa para comprar, estou aqui com o documento, liga para a pessoa, faz um negócio, deal, né? Às vezes não faz nem due diligence mais, porque o cara tem um RP, eu olho as informações do RP histórico, põe um time analisar, sei lá, 36, 48, 60 horas, decido, compro a empresa, fecho o negócio, aí eu vou para a parte burocrática, que é a parte de mercado. Mas a dinâmica está mudando, o mundo está mudando muito, mas a gente tem as novas necessidades que surgirão que a gente não sabe quais serão. Vou te contar uma coisa, até compartilhar uma coisa com você. Acho que eu até já compartilhei com o Marcos aqui. Eu achei que eu era uma pessoa noturna, mas na verdade eu gostava da noite porque eu só podia conectar na internet à noite. Porque quando eu era jovem, eu só podia conectar à meia-noite. Daí hoje em dia você perceber, olha o mundo que a gente vê, a gente só podia conectar na internet da meia-noite às 6 para economizar o pulso. É isso aí. Cara, essa foi uma realidade de 15 anos atrás, não estão falando absurdo. Faz muito pouco tempo. Então, se nesses últimos 15 anos a gente criou um mercado, então, assim, a gente está criando agora... podia voltar um slide ali? É esse aí. Então, o que a gente vem buscando e vem tentando conectar é como é que a gente acelera isso dentro do nosso país. Porque existem alguns bondes, alguns trens que estão passando. E aí eu não vou nem falar porque assim, é claro que a indústria 4.0 foi uma nomenclatura que a Alemanha adotou para chamar a sua transformação digital. Internet industrial é muito maior que tudo isso. A gente está falando de conectar qualquer dispositivo
a qualquer outro dispositivo, independente do local que ele estiver, inclusive fora do nosso espaço, do nosso planeta, né? A gente está falando de satélites, a gente está falando de sondas que estão conectadas a milhares de quilômetros daqui, mas a gente pode ter acesso a informações que são públicas em qualquer dispositivo remoto. Então, a gente não está mais limitado a informações e a compartilhamento e a usar tecnologias restritas ao ambiente físico. Ela transcendeu. Então, como é que a gente ganha produtividade? Como é que a gente reduz a nossa custo de manutenção? E vamos lembrar uma coisa, né, gente? Eu vou falar uma coisa aqui, e eu não estou defendendo ninguém, mas eu quero só fazer uma analogia. O governo brasileiro, há alguns anos, resolveu implementar a nota fiscal eletrônica. Toda a escrituração fiscal e fez toda uma implementação. Isso não foi à toa, né? A gente está falando de uma decisão de informatizar e gerar uma credibilidade em cima das empresas brasileiras, e aí vendo isso como benefício, não é burocratizar, é que existe um benefício da gente deixar o nosso país com uma credibilidade maior para a gente poder atrair investidores externos, independente das coisas que acontecem fora dos documentos, né? Então, assim, aquele processo hoje, o processo de escrituração fiscal, todo o processo de faturamento, isso tudo está sendo muito bem controlado. O que acontece nos bastidores de cada empresa aí é do compliance de cada uma, e cada uma trata isso com uma seriedade diferente, e a gente não vai entrar nessa... Mas o mundo vai mudar. A única coisa que eu vou dizer para vocês é que seremos vigiados 24 horas por dia, a todo momento, e que a tendência é que o mundo fique mais honesto. E eu acho que isso é uma tendência, porque a gente está conseguindo monitorar muito mais do que a gente conseguia monitorar, e ao mesmo tempo você não estar fora da lei não será mais nem aceito mais possível. Então, a gente está gerando um mundo melhor. Eu acho que a gente está melhorando cada vez mais, tá? Às vezes a impressão não é essa, mas para mim o mundo está melhorando cada vez mais. Então, como é que a gente une forças num país gigantesco, com uma imensidão de empresas, e a gente faz com que a gente trabalhe para o nosso país se desenvolver e que a gente também tenha a nossa nomenclatura para a nossa transformação digital. Então, como é que a gente acelera? Em benefício próprio, né? Em benefício das nossas empresas, mas em benefício do nosso país, dos nossos filhos e de quem virá aí no futuro para viver nesse lugar que é muito legal, que é esse nosso mundo, esse nosso país. Então, acho que é um dos é inspirador o teu discurso, muito bom. E o desafio nosso aí, Luciano, também é que nós temos realmente, diferentemente de um país como a Alemanha e os Estados Unidos, nós temos uma margem muito grande, temos uma receita que nos possibilita realmente empurrar esse desenvolvimento. Nosso grande desafio aqui é que nós estamos trabalhando no curto prazo hoje em dia, né? As empresas hoje estão procurando resolver seus problemas no curto prazo. Então, como é que a gente pode pensar no futuro e, ao mesmo tempo, tentar só sobreviver, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos nesse momento, né? É fazer com que a gente consiga evoluir, achar oportunidades, como você mesmo mostrou, né? A nota fiscal eletrônica, a digitalização e a redução de custos, a otimização de processos usando a internet industrial. Como é que isso pode ser o driver, né? Esses resultados podem ser o driver para a gente crescer, né? Porque, diferentemente do projeto alemão, em que você simplesmente olha um futuro de 20 anos e começa a trabalhar com atrás dele, nós temos que olhar um futuro de 1 ou 2 anos e ver de que maneira a gente consegue viabilizar isso, né? E acho que esse é o nosso grande desafio, né? O grande desafio é exatamente... E assim, ó, vamos olhar pela previsão do tempo, que para mim é a grande analogia que a gente pode fazer, né? Então, claro que eu vou fazer aqui uma pequena piada, mas para quem não sabe, Joinville é a cidade que mais chove no Brasil. Então, então gente, só deixa eu mudar de lugar, porque eu estou falando alto aqui, eu estou no meio do corredor, eu tinha reservado uma sala, mas ela estava ocupada, agora foi liberada, desculpa. Muito obrigado. Obrigado. É importante a gente ter essas visões, porque você aí, Luciano, da ABI, que está conectado com tantas empresas, e tantas empresas estão associadas na ABI, vocês estão com a visão mais avançada do que são os desafios, né? O que as empresas têm ido até a ABI para procurar. Realmente, eu acho que a visão do Marcos tem total sentido, e o teu ponto de vista é importante sobre isso. E aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem, por exemplo, previsão... Deixa eu voltar à previsão de tempo, que eu tenho que complementar. A previsão de tempo era algo, há anos atrás, aí, que ela não era simplesmente... ela era totalmente intuitiva, né? Ela não tinha informações.
À medida que a tecnologia veio, a gente está conseguindo fazer isso. Mas por que a gente precisa prever, ter uma boa previsão do tempo? A gente não pode esquecer que 40% da nossa capacidade industrial mundial, ela vem da agricultura. E nós dependemos da agricultura para sobreviver. Então, previsão de temperatura é algo que é tesouro para o agricultor. Então, como é que isso ajuda a gente a movimentar, a ir para frente? A mesma coisa no mercado financeiro. O mercado financeiro, para mim, ele está assim como a previsão do tempo. Os ventos mudam e você tem que estar mais preparado. Na realidade, o que nós temos que nos preparar para o agora e curto prazo é praticamente uma sobrevivência. Como é que a gente consegue estar preparado para qualquer tipo de situação e como é que a gente sobrevive sustentando uma massa de pessoas que dependem de uma empresa estar funcionando, né? Então, assim, a preocupação de um executivo, claro que é ganhar o seu dinheiro, mas é mais do que isso, é ganhar dinheiro durante muito tempo, né? Então, assim, nós também temos essa mesma preocupação. Nós queremos ganhar dinheiro muito tempo para ter uma vida melhor, para poder ajudar, para poder ter uma segurança maior. Então, assim, a longo prazo, a gente precisa estar mais ou menos como a gente está vendo hoje a previsão do tempo que está mais assertiva. Em Joinville, na realidade, a gente olha a previsão do tempo para saber como é que vai ter sol, porque a chuva é certa. Você já tem certeza que vai ter o sol, né? Sem dúvida. Legal, Luciano. Posso avançar aqui? Por favor. Bacana. Depois a gente volta lá no final naquelas continuidades slides. Bom, a gente já falou dos benefícios dessas parcerias da Indústria 4.0 e seguindo a lógica dos nossos webinários daqui para frente, a gente falou primeiramente sobre manufatura aditiva e hoje a gente estava falando sobre IoT. Existe um caminho muito longo para a gente seguir de várias outras tecnologias para a gente explorar. Hoje é um conjunto de buzzwords que é tanta coisa que a gente não sabe como conectar, como se estruturar e nos próximos a gente vai continuar falando dessas tecnologias. Hoje, o tema do webinar é o IoT, o mercado de 3,29 bilhões de dólares aqui no Brasil. E aqui na Peristar a gente tem seguido como guia da Indústria 4.0, existem vários, existe da Capgemini, existe da Deloitte, o da McKinsey, que é esse que vocês estão vendo aqui, é um dos que mais agrada, por quê? Porque ele alinha os valores do negócio com os drivers da Indústria 4.0. E dentro do relatório da McKinsey, o que eles sugerem quando fala de dispositivos conectados e IoT? Eles têm um caso, que é a interconexão de processos e recursos. Claro que a gente fala também de aproveitamento de ativos, enfim, tem muita coisa relacionada a isso, mas tem um case muito bacana que é o da ABB. Na indústria 3.0, se é assim que eu posso chamar assim, Luciano, indústria 3.0, nossa indústria antiga? Na verdade, pode chamar, porque todo mundo conhece assim, mas não é o que é a realidade, né? É uma nomenclatura, mas é um step antes da indústria 4.0, né? Vamos chamar assim. Vamos chamar assim, né? Até o passado, a gente foi adicionando dispositivos na indústria. Dispositivo, e não se sabia o que fazer com esses dados, porque eram configurações muito simples, né, Marcos? A gente tinha só aqueles indicadores sendo levantados. A ABB é um dos exemplos que está nesse relatório da McKinsey, que mostra que eles estavam coletando dados dos fornos. Esse é um forno de concreto, para quem não sabe, eu também não sabia, até ler o relatório. E esse forno ele se autocalibra automaticamente. De acordo com a utilização de Big Data, capacidade analítica preditiva, várias informações são cruzadas para que o forno entre em estados de aproveitamento máximo de energia. Claro que a gente entra numa relação de sustentabilidade, preservação do meio ambiente, que você está consumindo menos energia, eficiência energética. Então, esse forno, através desses dados, ele pega os dados do IoT, que são o quê? Dispositivos como esse aqui é um exemplo, vou mostrar para vocês depois. Ele está medindo lá o forno, ele alimenta um software, vamos chamar assim, um BI, e esse BI retorna reconfigurando o forno para que ele trabalhe melhor. Então, é um dos exemplos que a gente vai falar aí. O IoT, o mercado de 3,29 bilhões de dólares até 2021 é um relatório que ele vem da Frost & Sullivan, que é uma das consultorias que tem globais, aí a gente tem várias, né? A McKinsey é uma, e que diz que esse mercado no Brasil
vai ser um mercado de 3,29 bilhões de dólares. Mas eu concordo muito com o Luciano que isso a gente não pode estimar algo que a gente não tem nem noção do impacto. Eu lá atrás, quando eu conectava na internet, a partir da meia-noite, eu nem imaginava que eu ia poder conectar a internet dentro do ônibus, andando, e WhatsApp, isso era inimaginável. Então, quando a gente não tem, eu acredito muito nisso, que a gente não tem a capacidade de imaginar, porque a gente não tem acesso, a gente acaba limitando. Então, isso pode ser tanto para cima quanto para baixo. É claro, tem várias perspectivas para isso, mas eu prefiro acreditar que vai ser muito para cima, porque a exponencialidade das coisas tem se tornado cada vez maior. Então, aqui demonstra o Gartner que lá em 2020 a gente vai ter 20 milhões de dispositivos conectados. E hoje a gente tem 8. Se vocês forem ver aqui, 8 não, vamos considerar que a gente está no meio de 2017, vamos considerar que a gente está com 4 milhões de dispositivos conectados. Uma previsão de evolução. Imagine, vai ser 20 milhões. A gente está falando de 4 anos daqui para frente. Então, e esse mercado vai representar de hoje 1,6 bilhões de dólares para 2,9 bilhões de dólares. E uma coisa que até o Luciano estava comentando, o Marcos, sobre como que a gente capta recursos no Brasil, né? A gente tem nos Estados Unidos, na Europa, muitos recursos sendo disponibilizados para isso, porque eles estão muito mais avançados que a gente, isso é fato. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito, eu estava a semana inteira eu passei numa reunião com a União Europeia, buscando parcerias com empresas lá da União Europeia com o Brasil para eficiência energética. Até foi a ABI que me colocou em contato com eles, Luciano. Foi muito, muito obrigado. Tá? Legal, ótimo, excelente. E com isso, ficou muito claro que o Brasil e a União Europeia, eles estão disponibilizando recursos. É muito tranquilo você conseguir levantar recursos, estrutura e suporte para continuar, para começar a aproveitar esse mercado. E inovação tem muito dinheiro na mesa hoje para ser aproveitado. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Luciano, Marcos? Eu quero comentar, eu acho que aí estão... Mas olha, vamos olhar pela questão da oportunidade e como a gente pode agregar... Pense o seguinte, a gente tem dinheiro de dentro e de fora vindo para o nosso país para capturar ideias para ser exportadas, de alguma maneira, ou ser importadas, né? Enfim, troca. Mas entende que este fomento da inovação, e eu acho que a gente tem um gap aí, e o nosso país ele investe muito pouco em pesquisa, mas pesquisa real, de botar os cientistas malucos em universidades, pensando o seguinte, gente, não pense nas coisas do dia a dia. O objetivo de vocês é transcender, é olhar para frente, sei lá, recuperar solo, é olhar como é que a gente vai viajar daqui a 40 anos, reduzir... Isso aí, é fazer com que... Como é que a gente pode recuperar uma parte do cérebro que alguém perdeu em um acidente, de forma mecânica? Coisas assim que parecem impossíveis, mas não são, que ajudam exatamente a criar os passos, né? O homem não foi à Lua de uma hora para outra. A gente teve muito investimento, né, para ele conseguir lançar o primeiro foguete. E, aliás, ele foi à Lua com capacidade de processamento do meu celular, né? Exatamente. Então, assim, isso estava num foguete, né? E toda uma estação espacial. Aí eu te pergunto o seguinte, os caras colocaram tudo isso aqui dentro. Então, assim, como eles fizeram isso, eles fomentam. Porque a gente tem que errar muito. Eu acho que a gente tem uma tendência no nosso país a investir mal. A gente precisa investir melhor. Nós precisamos, primeiro de tudo, aprender a investir. Legal. Acho que a gente tem um problema, Luciano, aqui no Brasil. Não é um problema, mas a gente tem que aprender a superar esse medo de errar. Né? As empresas brasileiras, elas não querem investir em tecnologia. Né? Elas não querem investir em 100 empresas para conseguir 2 que vão retornar esse dinheiro. As 100 retornam. A gente não aprendeu, a gente não tem essa cultura e, ao mesmo tempo, a gente como empresa e como escola, a gente não sabe conversar direito ainda. Né? A gente está começando a aprender agora. A escola tem muito preconceito com essa questão de gerar lucro. Sim. Né? E a academia tem problemas com isso ainda. A gente está aprendendo agora isso, né? Desenvolvendo aos poucos esse modelo. E a gente espera muito uma intervenção do governo para fazer isso, para nos ajudar. Então, esse é um problema, a gente espera muito, né? Então, as poucas iniciativas que eu tenho visto de empresas que têm
se relacionado bem, tem desenvolvido uma relação boa com a academia, que gera resultados muito bacanas. Então, mas é um aprendizado. Nós não aprendemos isso. A gente fica sempre esperando ser tutoriado, né? Alguém tem que empurrar a gente, tem que mostrar pra gente como é que faz, tem que dar dinheiro pra gente. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem exemplos como o presidente da HP, que doou 30 milhões de dólares para as universidades lá que ela participou. Então, é uma relação diferente. Então, a gente tem que... esse medo da universidade de gerar lucro, da academia de gerar lucro, acho que ela tem que mudar isso, porque isso, na verdade, cada vez mais, as nossas academias estão precisando de dinheiro, né? A fonte governamental está secando um pouco, né? E eles estão percebendo que elas precisam realmente olhar para o mundo empresarial. Acho que isso é bom. Talvez essa crise que a gente está passando seja bom para nos empurrar nesse sentido. Muito legal. Seguindo, então, no nosso tema, o Marcos vai contar um pouquinho aqui sobre a história. Acho que é bacana contextualizar, né, Marcos? Sim, eu acho que é importante. O que a gente quer falar, até pode voltar um slide só para comentar. A gente fala muito sobre a internet das coisas. A internet das coisas é um termo, já deve ter seus 20 anos, mas o importante é que, eu gosto muito de comentar isso, nós estamos tratando de internet de tudo, né? Na hora que a internet chegou no nível que está hoje, nessa popularização que nós temos hoje, tudo está conectado. As pessoas estão se conectando, então a internet das pessoas, os processos estão se conectando, então eu consigo hoje rodar processos meus geograficamente de onde, no espaço, pode ser, né? Se lá a Cláudia for melhor que aqui. Os meus dados estão distribuídos, eu consigo fazer um gerenciamento e aproveitar dados, não só meus, como de outros lugares, para poder gerar resultados. Tá aí o Watson, mostrando isso todo dia. E as coisas, né? A internet das coisas, né? Então, quer dizer, os dispositivos, os sensores, os atuadores, todos existem interconectados, nos fornecendo informações e reagindo de acordo com o que a nossa base de dados está dando atenção. Então, a internet das coisas é uma coisa muito maior, né? O sensor que a gente está mostrando sempre, né? Uma coisa que você falou agora, que eu acho legal, é a nossa capacidade de processar em qualquer lugar. O presidente da Intel falou esses dias na abertura do Safari, que é um evento da SAP, que a gente tem hoje processamento ilimitado a custo zero, quase. Então, os limites estão mais na nossa capacidade de atuação do que na nossa capacidade de recursos. Né? Exatamente. Eu fui gestor de infraestrutura durante muitos anos. Aí um dia eu entrei comecei a trabalhar com o pessoal da Amazon e eles me deram uma informação assim: você tem capacidade de dados infinita. Eu quase caí das cadeiras, né? Porque o nosso crescimento de dados, a storage era um drama para a gente, né? A infraestrutura ainda é. Né? Quando você vai para a nuvem, você percebe que acabou essa limitação. E com isso acabou um dos grandes problemas que o Luciano falou, você falou agora há pouco, da ABB. Por que a ABB nunca conseguiu tratar? Nós temos um monte de sensores, né? As indústrias têm um monte de sensores. Toda a indústria tem diversos sensores em todas as suas máquinas, estão recebendo informação, estão passando informação. O que a gente fazia com essa informação no passado? Jogava fora. Porque não tinha capacidade para Big Data. Era impossível administrar isso, exatamente. Nós não tínhamos ciência para tratar isso e não tínhamos capacidade para tratar isso. Hoje nós estamos tendo já. Sim. Então, isso é uma coisa interessante também. Bom, aqui rapidamente, só posicionar a gente em relação à história. Quando a gente fala de internet das coisas, nós estamos falando de uma história de quase 40 anos. A internet começou, né, em 74, mais ou menos, começou o desenvolvimento da internet. Em 84, surgiu o conceito de domínio de nomes, né, na internet. Em 94, nós tivemos o primeiro website. De 94 até o ano 2000, isso aí disparou, né? Os websites dispararam. Deixa eu comentar uma coisa, desculpa, que eu escrevo no boletim macroeconômico do ISAE-FGV, e esses dias a gente estava fazendo uma matéria um artigo sobre justamente o e-commerce, como que a omnicanalidade do e-commerce estava se relacionando. Eu fiquei sabendo que o primeiro produto que foi vendido online foi por uma empresa que vendeu lá um negócio super simples. Mas o primeiro produto que foi vendido pelo eBay foi um laser pointer desses de apresentação, quebrado. E lá em 1980 e tanto. E pouco. O e-commerce começou em 84. Então, deixa eu só te interromper um minuto. Assim, provavelmente, se você for para os Estados Unidos agora, você não vai mais sair para fazer compras. Você vai fazer sua compra daqui, vai mandar para o hotel e você vai curtir a cidade. Porque eu tive agora, há 3 semanas, 4 semanas lá, e eu entrei em algumas lojas, porque eu adoro entrar em loja, né? Assim, para olhar a tecnologia e ver o que está acontecendo. As lojas estão vazias, gente. Acabou. Assim, o que nós vamos ter agora no mundo são grandes warehouses, né? Que acabou o mercado. Você não vai mais comprar roupa nem nada. Você vai ter o seu tamanho, vai mandar lá para, sei lá, qualquer loja lá, menos warehouse lá nos Estados Unidos.
Você vai viajar, vai chegar lá, vai estar com as roupas, tuas camisas, tudo pronto. Tu só vai empacotar. Você vai aproveitar melhor o seu tempo, né? Se divertindo. Existe uma previsão da indústria automobilística que em 10 anos mais de 80% das lojas de automóveis vão desaparecer, por exemplo. Porque o modo de compra, isso que você falou, o modo de aquisição está sumindo. Além do próprio carro, que vai estar mudando muito, né, de conceito, mas o modo de aquisição não só do veículo, mas de qualquer coisa está sumindo. A gente está vendo isso, mesmo pessoas que são resistentes a comprar na internet, hoje já estão comprando. Vamos falar de IoT, que é o tema aqui. A Amazon tem o Amazon Dash, que é nada mais nada menos que um IoT. Acabou o teu Doritos em casa, você aperta aquele botão, que é um botão com o logo da Doritos, você aperta no teu armário, automaticamente, milagrosamente, vai lá alguém no dia seguinte e te entrega 2 pacotes de Doritos na tua casa, sem você precisar fazer nada. Fantástico. Então, só continuando a nossa história rapidinho aqui, mais ou menos nos anos 80, acontecendo as primeiras menções a IoT, que já existia internet, já existia sensores, nós já estávamos exercitando conectar as coisas. Eu passei por isso em 90 e pouco, na verdade, né? Em 98 surgiu o MacBook, né? Foi o renascimento da Apple novamente, né? Em 2001 ele lançou o iPod, em 2007 o iPhone, que, né, não podemos deixar de falar que foi uma das grandes revoluções da internet das coisas. Sim. Né? Até agora tá rolando um link na internet que eu nem cheguei a abrir, mas estão falando que o Steve Jobs criou o iPhone porque odiava alguém da Microsoft. Vocês chegaram a ver isso, é verdade? Isso aí não entendi nada do que falou lá, mas você chegou a ver isso, odiava, já vi com o tablet que ele viu lá, eu sugiro vocês assistirem aquele filme, eu acho que é Piratas de Computador, que fala da história. Porque fala da história e ali conta exatamente um pedaço dessa história quando começou esse ódio, né? Então tem sim o ódio mútuo, mas o que foi benéfico para nós, né? Porque sinceramente, eu vou dizer um negócio para vocês. Para mim, o grande motivador de a gente vender a quantidade de smartphones que a gente vende no mundo hoje é porque tudo ficou mais fácil. Perfeito. É verdade. Isso aí. Bom, continuando. Quando a gente fala de internet das coisas, nós estamos falando do ecossistema. Isso é muito importante. É importante as pessoas perceberem que quando a gente fala de internet das coisas, geralmente todo mundo só pensa ou no nosso telefone, ou num sensor, ou num atuador à distância, mas por trás de tudo isso existe toda uma infraestrutura que toda essa evolução tecnológica nos permitiu ter. Né? Então, nós temos um sistema de controle remoto, nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida ou pela IBM ou pela SAP de análise, de analytics desse ambiente, de aprendizagem com essas informações que estão surgindo e que faz com que a gente possa ter uma inteligência por trás desses sensores. Não adianta na tecnologia sem inteligência. Né? Ou tecnologia sem um sentido para isso. Né? Quer dizer, a tecnologia ela é um driver para a gente, para que os nossos negócios andem melhor, para que a gente consiga realmente entender melhor o nosso cliente e poder fornecer melhor um produto para ele, ou para que a gente possa mudar a nossa maneira de produzir, nossa linha de produção no meio do processo, porque a gente percebe que aquilo que a gente está produzindo não tem mais sentido nenhum, muitas vezes. Então, essa velocidade de reação, essa velocidade de interação é a grande revolução, na verdade. Né? Uma coisa, Marcos, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que hoje, também Luciano, se quiser complementar, eu vejo que hoje a gente tem um caminho que não existia antes, que é o quê? A gente vê blockchain aparecendo, daí a gente vê o Big Data, para conectar o acesso ao blockchain, para o blockchain conectar o acesso com o Big Data. Daí você vê capacidades analíticas e preditivas aparecendo que não eram possíveis antes porque você não tinha a capacidade de memória nem de processamento. Daí você consegue fazer que um drone seja um edge computing, a gente vai falar um pouquinho disso para frente, que vai estar processando dados em capacidade em tempo real ali e tomando decisões, e você pode... É um caminho muito novo, né? De novo, aqueles 15 trilhões que você fala, Luciano, a gente não sabe, né? Porque pode ser muito mais, porque a gente não consegue prever, né? De tanta coisa surgindo. Na realidade, nós estamos no meio de uma implementação de um grande RP para o mundo, né? Porque quando a gente fala de blockchain, de Big Data, é o seguinte, cara, no final das contas, nós teremos um RP único no mundo, né? Que está gerenciando, que eu vou poder comprar, que eu vou poder tirar dinheiro do banco, que eu vou contabilizar, que eu vou pagar, né? Receber meu imposto de renda, eu vou declarar meu imposto. Então, assim, a gente está no meio de uma grande implementação de RP que está em construção. Eu queria só dar um exemplo a respeito de devices, né? A experiência agora, eu estava viajando, a minha esposa saiu de casa e deixou a porta do refrigerador aberta. E a gente tinha acabado de estocar um monte de comida dentro do refrigerador
ela estava no meio do caminho e o alarme não parava de tocar no meu celular. Meu gerador, porta aberta. Aí liguei para minha esposa. Aí ela estava no meio do caminho, eu disse, amor, acho bom tu voltar lá em casa, porque provavelmente nós vamos perder toda a comida estocada porque você deixou a porta do refrigerador aberta. E ela disse, eu não acredito, tu tá em outro país, outro continente, e tu sabe que a porta do refrigerador está aberta. Eu digo, tem duas maneiras de você descobrir, ou é levar um xingão da esposa, ou é um software de IoT te ajudar. Exatamente. É algo assim, então, a realidade mudou. A gente não está falando só de smartphone, a gente está falando de ter conectado, por exemplo, causas de incêndio, fogões ligados. A gente está começando a melhorar a segurança do nosso mundo e, ao mesmo tempo, a gente está começando a conectar tudo. Daqui a pouco, tu dentro de uma molécula de água, da tua água mineral, tu vai ter um dispositivo que vai ler e vai te mandar uma mensagem que... Entendeu? Vai além disso. Aliás, até um bom tema para a gente falar num próximo webinar é se os bancos vão deixar de existir por causa do blockchain, que esse tema é muito bacana. Com certeza. Com certeza. Legal, vamos lá. Vai lá, Marcos. Bom, esse aqui é mais um tema, acho que do Christian, né? Mas é uma previsão já de mercado, outra previsão, tem diversas discussões sobre isso. Isso, a gente tem um tema hoje que é o retorno sobre investimento. Isso eu acho muito bacana que a ABI trouxe, muito claro para mim que já era uma visão que eu tinha, e ficou mais claro ainda. A gente tem que fazer testes com a indústria 4.0. A indústria 4.0 não se comprova como retorno sobre investimento clássico que a gente faz uma análise de TIR, uma análise de VPL, e você demonstra isso num gráfico lindo para a diretoria que vai falar o seguinte, não, beleza, isso aqui se paga. A indústria 4.0, vocês também podem, sem dúvida, complementar o meu comentário, o retorno sobre o investimento dela, ela pode ser exponencialmente maior do que você imagina, porque você vai ver aquilo atuando. Você vai investir 10%, 5% do que você investiria num projeto grande, mas você vai conseguir visualizar o retorno muito mais rápido. E daí, visualizando aquele retorno, você pode fazer cálculos muito confiáveis para escalar aquela solução. Se eu apliquei isso numa pequena máquina, na minha linha de produção, se eu aplicar em todas as minhas 5 plantas do Brasil, eu vou ter um retorno X. Sim, e tem uma questão da agregação de valor muito importante aí. O que acontece aqui? Quando a gente fala sobre tecnologia, quando a gente fala sobre, por exemplo, investimento de uma solução de tecnologia, de um sensor numa parte da linha de produção, eu estou tendo um pensamento linear que de aquele sensor vai fazer aquele efeito, vai reduzir aquele X tempo para me gerar uma economia. A gente esquece que aquele sensor está me fornecendo mais informações. Tá? E está gerando mais informações que vai alimentar uma base de dados, que se eu tiver a inteligência de usar essa base de dados, eu vou estar coletando, além daquela informação que eu queria pegar, muitas outras informações. E aí eu ganho muito mais. Informação é ouro hoje em dia, né? Não, tá, assim, deixa eu só interromper, porque uma coisa importante. Time is cash, time is money. Cash is king, mas the information is the queen, tá? Então, assim, o dinheiro é o rei, mas a informação é a rainha, tá? Então, tem uma coisa que... Quem, Luciano? Oi? E quem manda quem? Quem manda é a rainha, bicho. Sempre. A rainha, sempre, né? Essa é a rainha. Mas você sabe, vocês estão falando uma coisa que, para mim, é a questão do ROI. Eu sou um cara que veio... Eu sou de infraestrutura também, mas eu tenho uma veia financeira muito mais forte que a minha veia de infraestrutura. E uma das coisas que eu tenho dito para o pessoal aqui é o seguinte: isso, para mim, investir em transformação digital, eu não quero falar indústria 4.0, porque ela é um pedacinho muito pequeno de transformação digital. Falar de transformação digital dentro de uma companhia, você está dizendo o seguinte, é que nem infraestrutura, é cano velho, entendeu? Se você não investir em tecnologia, meu querido, não é que você vai deixar e você vai ter que investir lá na frente. É que você deixar de investir esse ano, você vai pagar o dobro ano que vem. Vai pagar o triplo, porque o cano tá velho, a demanda tá aumentando e cada vez vai ficar mais difícil para fazer a transformação digital de uma hora para outra, porque ela precisa ser seguida passo por passo, porque tem uma questão de maturidade. Então, assim, as empresas que ainda não começaram a sua transformação digital, mesmo que incipiente, o custo está ficando cada vez mais alto e o retorno ele não é percebido exatamente porque o dinheiro de arranque, né, o primeiro investimento, ele é tão alto
que ele às vezes tu não acha justificativa. E o que impede de continuar. Só que é o seguinte, se você acha que é alto agora, se você esperar um ano, você vai ficar mais alto ainda. E a tua margem vai só descendo. Então, em algum momento, essa virada de chave, tu vai perder um pouco de dinheiro, mas em compensação, a longo prazo, vai te permitir ganhar muito mais. Melhor do que perder competitividade, né? Com certeza. É Até isso porque, aí. você falou também uma outra palavra-chave, quer dizer, a infraestrutura. A infraestrutura é muito importante, porque senão ela é o driver. Ela é o driver que vai permitir o resto. Mas eu tenho a cultura também, e a cultura leva um tempo para se desenvolver na empresa. Não é tão fácil assim, né? E aí vamos falar um pouco sobre drivers. Já que estou falando sobre drivers na implementação de IoT, nós temos hoje vários drivers, mas eu vou colocar aqui 4 drivers assim que vão habilitar esse processo, né? Que é exatamente a conectividade cada vez mais expandida da internet, quer dizer, cada vez mais fácil hoje. Até mesmo no Brasil, né? Eu viajei para Joinville, de Curitiba a Joinville, e eu fiquei feliz porque eu quase não perdi conexão no meu telefone hoje em dia, né? Já fui para Jaraguá e perdi um pouco, né? Mas até Joinville eu consegui ter conexão o tempo todo, né? A adoção de mobilidade, né? Quer dizer, a mobilidade cada vez maior, isso também, tem a ver também com essa questão de não interessa onde estou, não interessa onde estão meus dados ou a minha infraestrutura mais. Os sensores estão baixando de custo, quer dizer, então cada vez mais está virando commodity essa questão da adoção da tecnologia. Isso é uma chave muito importante para começar a adotar realmente. E tem um nível, que você falou agora há pouco de novo, de investimento muito alto, né? Os países, as instituições, elas estão apostando muito nisso e estão ajudando no nível de investimento, e isso vai fazer com que realmente também a escala aumente e os preços baixem e cada vez fique mais possível adotar esse tipo de tecnologia. Então, esses são alguns drivers importantes que estão mostrando que nós estamos no momento realmente certo de começar a fazer esse tipo de coisa. Temos algumas barreiras ainda, né? Temos a barreira de segurança, né? Então, estamos falando todo dia, o brasileiro não gosta de falar de segurança, a gente é meio, né? Isso aí, muito chato, a gente não quer falar sobre isso, mas eu acho que estamos até a falar sobre isso também em algum outro webinar aqui. Segurança é muito importante, porque cada vez mais está aparecendo malware para IoT. Já teve ataque de denial of service, que é um ataque massivo de IoTs em servidores. Então dá para se usar, inclusive, esses dispositivos para ataque, uma coisa impressionante. Privacidade. Eu estou usando esse telefone aqui, quer dizer, a internet das pessoas, né? Então, eu estou compartilhando onde eu estou passando informações sem eu saber, às vezes, né? Mark Zuckerberg usa o fita crepe e quem trabalha com segurança sabe que coloca uma fita crepe ali, não confio, né? Problemas de implementação. No Brasil, isso aí é muito... A gente estava falando com uma empresa ontem que já quase desistiu de implementar um projeto de IoT por causa disso. Eles fizeram um projeto, apostaram e acabaram não foi bem, né? Porque faltava a maturidade de quem participou com eles no trabalho. Eu tenho uma pergunta aí. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente vai ter algum tipo de privacidade nos próximos 30, 40 anos? Eu acho que a tendência é não termos privacidade. Acho que cada vez mais o mundo está tendo menos privacidade. A gente tem que começar a se acostumar. E aí é uma mudança de cultura que não existe mais privacidade, meu querido. Você está compartilhando um planeta com milhares, bilhares de pessoas. Verdade. A gente não... Você tem milhares de culturas convivendo ao mesmo tempo. É quase que impossível que você não esteja sendo monitorado de alguma maneira. Você não precisa ter... E eu estou falando privacidade, não é questão da câmera estar te vendo, mas você está sendo... Os seus movimentos estarem sendo... Eu sou monitorado 24 horas por dia porque eu uso um relógio, um wearable, o meu celular, entendeu? Assim, eu tenho 2 ainda. Eu tenho um monitor de esporte e tenho o relógio ainda. Então nós optamos nós estamos desenvolvendo um mundo melhor, mas esse mundo melhor parte do princípio que, para nós nos conhecermos cada vez mais, a privacidade é um assunto, quer dizer, a gente tem privacidade e intimidade, né? São duas coisas que a gente tem que... isso é verdade. A sua individualidade, a sua intimidade, você tem que ter o controle sobre isso. Agora, a privacidade, eu acho que ela já acabou, inclusive. Acabou. Eu gosto daquela frase do Obama que diz que se você tiver 100% de liberdade, você não pode ter 100% de segurança. É impossível. É isso aí. Isso. Então, mas ao mesmo tempo eu gosto muito daquele livro 1984 e eu fico com um pouco de receio de um Big Brother eu acho que assim, o caminho que a gente vai seguir com certeza vai ser da transparência, mas como isso vai ser adotado que vai ser
espero que a gente não se torne uma Nova York sitiada, que nem tem aqueles filmes, né? Sim. Onde fica uma parte da população marginalizada e o resto dos ricos num grande prédio. Acho que a gente vai ter um pouco de tudo sempre, né? Sempre tem uns malucos que querem tocar o horror com a gente aí. Sempre tem os jihadistas. Então acho que isso é uma realidade que vai sempre existir. Mas realmente você tem razão. Eu acho que hoje todo mundo, a gente está compartilhando até nossas compras, né? Sim. Eu tenho um amigo que estava revoltado outro dia porque ele estava fazendo uma pesquisa de compra para colchão. Depois disso, no Facebook só aparecia colchão para ele. Ele ficava revoltado. Mas isso é uma coisa simples, é um mecanismo muito antigo até, né? É um mecanismo de... Ia ser inteligente se estivesse vendendo lençol. Exatamente, vendeu o resto, não, o complemento. Bom, vamos lá, vamos passar pelos cases rapidinho. Agora vamos correr um pouco com aplicações, porque aqui eu comprei algumas aplicações separadas em segmentos, só para mostrar assim, possibilidades. Como a gente avançou bastante na conversa, que está muito boa. Vamos falar uma por item, por exemplo, a gente tem que fazer o gancho final. Exatamente, Smart Cities. Eu acho que uma coisa bacana de Smart Cities é a parte de estacionamento inteligente. Quer dizer, assim como já tem hoje nos shoppings aqui no Brasil, né? Você já descobre onde é que tem uma vaga e já vai criando lugar. Isso para cidades, já está acontecendo na Inglaterra, já tem aplicações fazendo isso, que quando você entra na cidade, já sabe onde está a vaga que você pode usar, né? Você já vai sendo informado. Então, isso é uma coisa interessante. Tem a parte de ruído, poluição, smartphone apoiando a população também. Gente, o Waze, para mim, ele é uma ferramenta que ela não tem que ser simplesmente usada de vez em quando, ela tem que ser usada sempre. Isso é obrigatório. Tem que ser item obrigatório, sabe por quê? Porque a gente vai esvaziando as ruas e vai criando caminhos alternativos e vai gerando um novo fluxo de... Isso, para mim, é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente é o lugar que eu chego e eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu viajo, a única coisa que eu sinto falta são das facilidades que a tecnologia me traz nos países. Por exemplo, de poder escolher um café na Starbucks, do hotel que eu tô, saber quanto tempo eu vou levar até lá, chegar lá, pegar meu café que já tá pago, eu quero só pegar e quero ir pro meu trabalho. E aí é o seguinte, e aí ao mesmo tempo que eu tô lá, eu já tô comprando alguma coisa que eu sei que amanhã vai chegar no meu quarto. Esse mundo de facilidades me deixa com uma capacidade melhor de eu poder fazer o que eu gosto. Quer tocar minha guitarra, quer estar com a minha família, entendeu? Legal. Dá mais acesso à sua vida. O Bom Dia Brasil em São Paulo, ele usa o Waze já para mostrar qual é o melhor caminho. É verdade. Eu li um artigo dizendo que já o Waze mudou a dinâmica das cidades. Em ruas que antes não tinha movimento, hoje em dia tem e distribuiu começou a distribuir tráfego. É bem interessante. Smart Water, né? Monitoramento de água potável, sistemas que estão verificando nas empresas já onde tem vazamento, onde tem poluição. Inclusive, empresas do segmento de utilities, que são empresas que fornecem água e energia, vão ter uma mudança muito drástica, porque esse mercado vai com certeza comer uma grande parte dos 3,29 bilhões de dólares, porque são monitoramentos ativos que vão começar a ser feitos e o seu relógio que mede a água lá vai estar conectado numa rede mesh, onde um dispositivo tem a inteligência de conectar com o outro, de conectar com a internet e disponibilizar todos esses dados em tempo real. Isso aí está impressionante, sim, o que está acontecendo. Não, uma coisa na parte elétrica, né? Smart Grid, né? Ou seja, a distribuição e inteligência da energia, o acompanhamento, monitoramento disso, medição de iluminação para você poder ligar na hora certa. Aqui você tem também um potencial hoje de otimização, de redução de custos de energia fantástico. E a gente está começando a gente nem está falando de energia solar, usar o que tem, e trabalhar com medição, trabalhar com identificação de perdas e assim por diante. Bom, mercado, né? Controle da rede de supply chain, pagamento por NFC, isso aí acho que... vocês acabaram de falar agora há pouco sobre o Starbucks também. Cada vez menos eu estou perdendo tempo pagando, né? A parte de pagar, a parte mais chata. Mas sabe qual é a preocupação que eu tenho? Eu não sei se vocês têm noção da quantidade de desperdício. Eu não sei se vocês... e aí, é só uma pergunta, tá? Como vocês estão a par de quantidade de comida da sua casa que vocês colocam no lixo porque você estocou, né? Pense o seguinte, você estocou por um consumo, mas no meio do teu planejamento surgiu uma viagem de 10 dias e na realidade, o prazo de validade de alguns alimentos expiraram depois que você não estavam prontos para consumo na sua volta. Então, assim,
a gente está falando de 30% de desperdício. A gente está falando do seguinte, ó, 30% do dinheiro. Se você gastou R$100 no supermercado, R$30 você simplesmente rasga. Nossa, Pega isso é R$30 e interessante. rasga. Esse Rasga é R$30. nunca, Rasga. de maneira eu nunca pensei, mas é verdade. A gente tem Eu vejo muito isso também. isso, né? E eu acho que a gente tem que achar uma maneira de melhorar isso Não, também. eu pagaria nessa linha, Luciano, que você falou, de pagar para tocar a tua guitarra, para tocar. Eu também, eu pagaria para alguém levar minha comida todo dia. Eu já estou, hoje 20% já dos meus gastos, eles já estão com serviços. Então, eu pago para alguém me entregar a minha comida no trabalho, eu pago para andar de carro, porque eu não tenho mais carro, eu pago serviço para assistir filme, que nem o Netflix. Então, eu já não tenho mais ativos, eu já estou tirando essa linha de ativos. Se tiver alguém que vai me entregar a comida da forma que eu gosto, eu estou disposto a pagar mais caro, e isso também é uma mudança, né? Todo mundo fala da uberização, eu acho que esse termo já caiu um pouco em desuso, porque na verdade caiu muito em uso. Eu gosto da buffetização, você vai lá e está tudo buffetizado. E eu gosto também daquela coisa seguinte, ó, você vai sair com a sua família para almoçar e vai sair para jantar. Cada um gosta de um tipo de comida, você satisfaz todo mundo. Isso. Vai fazer um churrasco que vai deixar a carne bem passada ou mal passada para tu ver o churrasqueiro, o que ele leva. Então, mas eu tô falando disso, é a satisfação nas circunstâncias. Se você vai tirando pequenas satisfações, o ser humano vai ficando mais feliz, a tendência é o ser humano ficar mais feliz. Facilitando essas pequenas dores da gente. Eu não vou me prolongar no retail ali, mas entrem depois, quem está assistindo, para assistir o vídeo da loja da Amazon. 100% por vídeo. Total. A pessoa entra, pega o produto e sai. Não é a RFID, é um negócio sensacional. Procurem lá. É verdade. Bom, saúde, é fantástico, né? Smart Fit aqui, né? Detecção de queda, monitoramento de esportistas, monitoramento de pacientes, aqui é fantástico, né? Essa questão do care, né, das pessoas que têm algum problema. Sim. E realmente está mudando já bastante. Isso acontece já no Brasil também, né? E eu acho que tem aqui, né? Gente, a gente está falando aí, ó. Eu, por exemplo, sempre tive problema de sono, né? Eu descobri que o meu batimento cardíaco era altíssimo durante o sono, que o meu sono era péssimo, totalmente a noite toda. Eu comecei a usar esse negócio aqui, tia. Eu comecei a descobrir que eu tô relaxando cada vez mais e eu tô tendo um sono cada dia melhor, entendeu? Eu sempre tive problema de sono. E assim, ó, o sono vai ser a qualidade do meu futuro, dependendo de como eu tiver. Porque assim, ó, o passado eu não recupero, mas eu consigo salvar o meu futuro. É verdade, é verdade. Bom, meu celular aqui, meu relógio me falando que eu tenho que... É verdade. Bom, na logística também nós temos aqui a parte de qualidade de condições de embalagem, de localização de itens, de controle de tráfego, ou de como é que está, a minha frota está se movimentando. Também é outro universo, né, que nós temos aqui. Isso nós estamos falando de aplicações. Agricultura, né, melhoria da qualidade do vinho, controle do tempo, como o Luciano falou agora há pouco. Como é que é? Desculpe. Aqui tem golfe, né? Golfe, traçados de golfe, engraçado, né? Para fazer irrigação. Legal. E aí, bom, aqui eu repito um pouco de novo a questão de barreiras de ecossistema, né? Só reforçando que a tecnologia por ela só não basta, né? Nós temos que ter todo um tratamento por trás dessa informação para que isso realmente faça sentido. Não é só eu colocar o meu sensor lá, mas eu fazer esse tratamento, que hoje está muito mais fácil, né? E aí vamos para algumas iniciativas reais, né? Por exemplo, nós temos uma empresa chamada Zero Motorcycles nos Estados Unidos, né? Que é a Tesla das motocicletas, né? Não é bem isso, né? Sim. É uma moto elétrica. E ela já está totalmente conectada, né? Está conectada no meu dispositivo, está conectada na warehouse, na assistência técnica, e ela está o tempo todo sendo monitorada. A pessoa sabe o momento que tem que fazer manutenção, a pessoa sabe quando precisa fazer uma intervenção. Legal. Eu ligo a moto, eu sei onde ela está, é bem interessante isso. Então, já está acontecendo. Então, aqui são iniciativas que já estão acontecendo. Aí eu mostro aqui tendências de carros conectados. Nós já fizemos ensaios aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a legislação ainda, aí tem um problema de regulamentação de novo, ela é complicada para carro conectado. Então hoje em frotas a gente já consegue isso muito, mas no uso privado vai ter uma evolução muito grande. Tem um medo de privacidade, então vai crescer muito. Mas a BMW já está isso há muito tempo, a BMW já está com isso há muito tempo. Eles começaram há muito tempo a trabalhar sobre isso, né? E aí você vê aqui um percentual das empresas e a quantidade de carros que não estão conectados
no potencial no futuro. Aí, né? Sim. É uma coisa, né? Continuamos nesse assunto. Airbus, então a gente começa a trabalhar com wearables e como é que eu consigo melhorar a eficiência da minha linha de montagem, né? Quer dizer, quando está falando de avião, está falando de complexidade, né? Uma pessoa não é uma operação repetitiva. Sim. Ele tem que entrar, por exemplo, no cockpit e montar uma série de coisas. Como é que eu vou facilitar isso? Usando um device, de realidade aumentada, um dispositivo na mão que aponte para ele que eu estou mexendo no correto e tudo mais. Então, fizeram um teste, né? A Airbus desenvolveu uma prova de conceito para aumentar a eficiência e a velocidade da montagem do cockpit deles usando wearables. Né? Então, esse é o caso. Todos esses casos que eu estou mostrando, no final, na apresentação, tem os links lá, legal. Só depois dar uma olhadinha com mais calma. A gente manda para o pessoal lá. Exatamente. E... Esse é um caso muito legal. Sim. Foi falado, inclusive, na Expo Gestão, o pessoal da GE, o diretor da GE, presidente da GE do Brasil, comentou sobre esse caso, né, que a GE apoiou o time de canoagem do Brasil nas Olimpíadas, usando exatamente o wearables, medição e BI, para alimentar os treinadores do que esse pessoal está fazendo errado em relação a esforço, tempo, reação, tipo de movimento. E com isso, nossa equipe de canoagem ganhou medalhas. Legal. Usando... Gente, a gente tem que falar de webinários, né? Olha só, a gente está conseguindo fazer uma conferência pela internet, cada um num dispositivo diferente, em cidades diferentes, situações diferentes, sem afetar a nossa agenda total, né? Eu não preciso me deslocar para o local. E a vida continua. Então, assim, eu acho que no nosso dia a dia a gente está tão acostumado com isso, mas para mim uma das maiores vitórias da tecnologia é a gente poder estar conectado. Eu sempre digo para o pessoal do meu time aqui, galera, estamos apenas a uma ligação de distância. Muito legal. É isso aí mesmo, Luciano. Eu queria passar rapidinho sobre as plataformas disponíveis que existem. A gente tem hoje, por exemplo, o IBM Watson, que é uma plataforma, a gente está numa corrida. A gente tem o Mindsphere, a gente tem o SAP Leonardo, a gente tem o IBM Watson, e essa é uma corrida para ver quem que vai se posicionar como plataforma da IoT. Porque o IoT, a conexão, ele é a entrada. E os dados, o que você vai fazer com isso, existe uma possibilidade imensa. Então, existem várias plataformas, eu vou dar uma acelerada aqui por causa do nosso tempo, e eu quero mostrar para vocês o SAP Leonardo, que é o quê? Olha a simplicidade disso. Gente, eu fiz engenharia da computação, 3 anos de engenharia de computação. Para fazer um contador de trás para frente, para chegar a 99 e voltar, eu demorei uma semana, com 200 fios conectados. Hoje, esse dispositivo da Texas Instruments aqui, ele tem 14 serviços. E ele está conectado em tempo real com o SAP Leonardo, aqui, mostrando dashboards do que está acontecendo com esse dispositivo. Acelerômetro, temperatura, 2 tipos de temperatura, umidade, e a velocidade, magnetismo, e tudo em tempo real. Então, olha a facilidade de colocar isso hoje numa linha de produção, de colocar num carro. A gente fala hoje de Edge Computing. O que é o Edge Computing que eu mencionei lá atrás? Esse dispositivo aqui, eu estou vendo ele em tempo real. Não vamos falar que é em tempo real. Digamos que eu tenho um lag de 2 segundos aqui. Ele está passando por um gateway, que é meu celular, conectando com a internet e jogando os dados para este dashboard. Em 2 segundos, dependendo do equipamento, eu posso perder uma vida. Então, eu tenho que ter a inteligência necessária nesse dispositivo para que ele tome a decisão. Nesse caso, como não tem risco nenhum aqui, eu só estou apresentando para vocês uma demo, eu posso receber isso em 5 segundos. Então, todas essas preocupações, elas têm que ser levadas em conta. E para isso, quando eu falo de SAP Leonardo, a gente tem toda uma plataforma para gestão do processamento na ponta, gestão do processamento de informações analíticas e muito fácil de fazer hoje em dia. Eu vi ele fazendo. Tá? Foi em 5 minutos ele colocou esse dispositivo que ele recebeu agora. Recebi hoje, né? Recebi hoje, comprei. Você que estava falando dos Estados Unidos agora, Luciano, eu estou impressionado. Eu compro as coisas com frete zero dos Estados Unidos e chega em 2 dias. Cara, o mundo mudou. As fronteiras serão somente virtuais, não serão mais físicas. Sem dúvida. E você quer comentar, Márcio? Desculpa. Aqui a gente vai falar rapidamente agora a questão da adoção. Como é que eu vou adotar agora? Todo mundo já tem IoT, na verdade, né? Mas como é que eu vou fazer com que isso realmente faça a diferença, né? Como é que eu vou realmente transpassar esse espaço entre
meu dispositivo e a geração de valor. Né? Uma boa parte das indústrias, se tem automação, ela já tem dispositivos. Né? Ontem eu estive numa indústria alimentícia, eles têm sensores a todos os lados. Né? Só que a interface deles hoje, de inteligência, é humana que vê o resultado desse dispositivo e faz alguma coisa. Né? Como é que a gente supera isso? Como é que a gente aumenta essa velocidade e protege essas pessoas, até mesmo de exposições que eu vi que eles estavam tendo lá dentro? Temos que trabalhar com isso, temos que fazer uma avaliação então, de maturidade. Aí, como a Renato falou também, né? Maturidade. Como é que eu vou desenvolver maturidade para trabalhar com esse tipo de informação? Né? Como é que eu vou desenvolver conhecimento, gestão de dados, né? De ciência de dados, para poder realmente manipular isso e gerar um resultado melhor? Aí a análise das lacunas, que produtos, peças, aí aqui tem um erro na minha digitação, de copiar e colar, né? Mas que eu posso monitorar, que eu posso gerar interferência. Legal. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho que criar um roadmap de transformação. Eu tenho que pensar, como é que eu vou para frente com relação a isso, né? Primeiro, tudo bem, eu tenho que talvez, no primeiro momento, sensibilizar o meu corpo diretor, sensibilizar os meus sponsors, mas depois que eu passei essa primeira fase, que eu mostrei valor, eu tenho que criar um roadmap, pensar o que eu posso fazer em relação a isso, priorizar, porque senão eu não vou conseguir fazer tudo, porque tem muita coisa para fazer, treinar. Então, eu tenho que realmente desenvolver competências de data science, de analytics, de tecnologia de IoT mesmo, de medição, estabelecer parcerias muito fortes com empresas de tecnologia. Não adianta ficar procurando, a segmentação tecnológica é muito grande. Vamos achar, vamos definir, vamos trabalhar com a Zebra, com a Texas, com a Ausland, com alguém que tem potencial para isso, e vamos tentar fazer com que eles desenvolvam. Legal. Infraestrutura, muito importante, quer dizer, as empresas já estão mais automatizadas, já tem uma infraestrutura boa. Né? Trabalhar um pouco mais, precisar da parte de Big Data, superar barreiras para começar a trabalhar em nuvem, né? Esse tipo de coisa. Né? Modelo de negócio, plataforma de software, aí vão definir se vão trabalhar com SAP Leonardo. Que é tudo isso que a gente tem comentado. Exatamente, com cloud, Big Data e tudo mais. Eu vou pedir só um favor para a gente está com o tempo estourado. A gente vai abrir nossos contatos. Eu vou deixar só para o Luciano fazer uma mensagem final, Luciano, que a gente tinha comentado sobre a ABI, tem vários slides da ABI aqui, eu queria deixar 2 minutinhos para você passar essa mensagem. Qual que você prefere que eu deixe aqui? Volta no anterior ali. Só tem uma maneira, e eu vou dar e agora fazer um pouco do trabalho o que a ABI pode ajudar. Eu acho que está na hora da gente se unir para acelerar a montagem dos cases, né? E dividir um pouco das experiências. A gente precisa criar uma cadeia, um blockchain nosso. Na verdade, a ABI vai ser um grande blockchain de compartilhamento de informações, né? Cada um com a sua especialidade, vão estar conectados, inputs e outputs que vão estar alimentando uns aos outros. O que a gente precisa fazer é gerar grupos de trabalhos, e aí a gente, assim, convidar a todos vocês, convidem as suas empresas, conversem, acesse a página da ABI. A gente está criando os grupos de trabalho para discutir cada assunto que é de extrema importância, e a ideia a gente é criar força e criar argumentos e informações para ajudar as empresas a tomar uma decisão e acelerar o caminho da adoção da transformação digital e acelerar mesmo, tá? Então, assim, tudo isso que foi dito é super, super importante, mas a gente pode acelerar se a gente trabalhar juntos. Vai ter a competição, tem a coopetição, então, assim, vai ter vários cenários, mas eu acho que está na hora da gente se unir em prol de um mundo melhor e fazer trazer essa aceleração para dentro de casa através desses grupos de trabalho. Eu acho que é uma grande oportunidade. Oi? Uma questão de sobrevivência para a gente, para nossas empresas. Eu também acho, é uma questão de sobrevivência. E tem muita gente boa que estão nos grupos. A gente começou com 3 grupos, né, que foi a parte de marketing, a parte de tecnologia e a parte de desenvolvimento de negócio, e agora a gente entra com segurança, com recursos humanos e a parte de test beds, que aí, para mim, esse é o grupo que vai nos mostrar aí os cases possíveis que a gente pode desenvolver e fazer todo mundo se comunicar, né? Que é o mais importante. Eu faço parte do grupo de test bed, a Pelissari se associou à ABI, é muito fácil. A ABI, como vocês estão vendo, o Luciano está fazendo parte com a gente aí do webinar, e a gente está cada vez fortalecendo essa parceria para melhorar o Brasil, né, Luciano? Que é essa mensagem final. Essa é a mensagem final. Vamos lá, vamos fazer um país melhor e vamos estar na ponta e não
não vamos copiar dos outros e implementar os que os outros desenvolvem. Vamos desenvolver a nossa própria tecnologia. Muito bom. Tá aqui mais alguns dados, só vou deixar os meus contatos, meu e do Marcos. Eu não deixei os seus contatos aqui, Luciano, que a gente não tinha conversado, mas se o pessoal quiser falar com o Luciano, me passa um e-mail, eu vou repassando para o Luciano, até para não encher tua caixa aí, Luciano, que você é um cara atarefado. Não tem problema, não tem problema. Eu fico à disposição de qualquer pergunta e qualquer sugestão aí. Legal. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. A gente com certeza está fazendo um caminho para um Brasil melhor e vamos repetir essa dose, que foi muito bom ter vocês hoje aqui e conversar com vocês. Obrigado, Luciano. Legal. Obrigado, Marcos. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer. Tchau. Abraço. Valeu. Tchau.